Olá, pessoal. Olá, Ana Carolina. Seja bem-vinda. Olá, Dr. Paulo. Olá, Franciele. Olá, Jéssica. Vamos esperar a doutora Sara entrar. Sejam bem-vindos. Olá, Roseli. Olá. Doutora Sara já entrou. Vamos já chamar ela. Tá com som? Tira o som. Olá, professor Albenir. Seja bem-vindo. Oi, Aninha, tudo bem? Oi. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, sim. Que prazer te conhecer. Prazer é meu. E daí, tudo certo? Tudo certo. Finzinho de tarde, fim de domingo, né, pessoal? Já vamos iniciar mais uma semana. Isso aí, isso aí. E você mora em Maringá, né? Sim, eu sou de Maringá e fico aqui no Paraná, pessoal. Sim. É, eu moro em Palmas, no Paraná também. Ah, é de Palmas? Tava falando de Palmas ontem com um aluno meu. Ah, Só coisa boa. é? Aham, sim, sempre. Uma cidade fria, né? Mas as pessoas têm coração quente. Sim, sim, isso que é importante, Ana. É verdade. Já vamos começar, vamos esperar o pessoal entrando. Boa noite, pessoal. Na verdade, bom finzinho de tarde, início de noite. Bruna, Gabriele. Olá, Gabriele. Estive em Esteve em Palmas Palmas ontem. ontem. Olha só. Oi, Albenir. Albenir sempre com uma taça de vinho, né? Seja bem-vindo, meu amigo. O vinho é depois, Albenir. Depois da live. Deixa eu arrumar uma luz aqui para não ficar tão escuro. Aí, agora melhorou. Isso aí. E como é Então, que foi a tá. semana? Semana foi corrida, graças a Deus, com bastantes projetos e a gente vai trazer bastante novidades, Olha que né? legal. Que legal. Ô, Ana, você quer fazer uma introdução sobre o assunto ou a gente já inicia? Você que sabe. Aham, eu vou fazer uma introdução. Tá bom. Então vamos começar. É, hoje vamos falar. Olá, doutor Cláudio, sempre presente nas lives, nos apoiando. Boa Pessoal noite, do Cláudio. Global, presente da comissão também. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Cristina Lenig de Almeida, sou advogada, como eu falei, em Palmas, tenho o escritório de advocacia aqui, especializado em assessoria jurídica nas questões do agronegócio. E, primeiramente, eu queria agradecer à doutora Sara por ter aceitado o nosso convite de participar, né, desta live, dessa série de lives que estamos fazendo. Seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Então, também quero agradecer, né, a comissão por proporcionar, por me permitir fazer essa live. Né? Eu sou integrante também da comissão. A doutora Sara também agora é integrante, Agora eu né? estou do bem. Legal. Então, a live é organizada pela Comissão Nacional das Mulheres Agraristas, né? Que é uma comissão formada no fim de 2019. E o lema da nossa comissão é a voz feminina no agronegócio. E a missão da nossa comissão é unir as mulheres da UBAL, União Brasileira dos Agraristas Universitários, para que aprofundem o estudo do direito agrário e áreas correlatas, bem como incentivem e defendam a participação feminina no setor do agronegócio. Então, o nosso assunto de hoje vai ser planejamento familiar e sucessório. E para abordar esse tema, nós trouxemos a doutora Sara Lopes. Ela é sócia proprietária e fundadora da S. Lopes, Planejamento Familiar e Sucessório, mentoring na área de família e sucessão, advogada,
mediadora pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, mediadora com formação pela Universidade de Valência, na Espanha, mestre em Ciências Jurídicas pela pós-graduação Stricto Sensu da Instituição de Ensino Unicesumar, Centro Universitário de Maringá, especialista em Direito Civil aplicado pela Escola da Magistratura do Paraná, Núcleo de Maringá, graduada em Direito pela Instituição de Ensino Faculdade Maringá. Então, como eu falei, hoje nós trataremos do planejamento familiar e sucessório, a sua importância, quais são as modalidades do planejamento sucessório, as diferenças, as vantagens de cada um, e quais são também os planejamentos mais usuais para os produtores rurais. E falaremos, por exemplo, da holding rural, de testamentos, de doações em vida, enfim. A doutora Sara que vai comandar tudo isso. Então, eu passo a palavra à doutora Sara para as considerações iniciais, já faço um primeiro questionamento. Qual é a importância do planejamento familiar e sucessório e quais são as formas de fazê-lo? Então, pessoal, né, quero agradecer a Aninha, que está me recepcionando tão bem hoje, aqui nessa live com vocês. A doutora Roberta, que é a presidente da Comissão das Mulheres Agraristas. A Andréia Oliveira também, que me ajudou muito, que me indicou aqui para a Ana, me passou o contato. E o Albenir, é claro que sem ele, eu acho que a UBAL inteira não ia, né? Ele que nos direciona e nos comanda, então. Então, gente, a gente vai falar sobre planejamento familiar e sucessório. E como a Ana bem colocou, assim, qual que é a importância de eu estar realizando um planejamento? Então, assim, a gente vai pontuar essa live de hoje em alguns tópicos, 4, tá? A gente vai começar por isso. Qual é a importância? Então, assim, gente, sem planejamento familiar e sucessório, o que a gente visualiza? Vamos pegar, assim, na seara empresarial. Na seara empresarial, nós temos o quê? Que mais de 90% das empresas brasileiras são constituídas por famílias. Então, eu tenho a família empresária ou a empresa familiar, que é uma distinção. Empresa familiar é composta apenas por membros da família e a família empresária já entrou a figura do genro, do sobrinho, terceiros, etc. Então, gente, mais de 90% é muita coisa. E quando eu falo em família agrária, e aqui pegando mais esse ponto do agronegócio, tem-se o quê? Que toda família agrária, ela é uma empresa, ela é um negócio. Mesmo estando o patrimônio em nome exclusivo de um CPF, ela tem que ser vista como uma família empresária, porque já é outro patamar, é outro patrimônio, é outro valor. Então, assim, a importância, o que eu vejo? Desde 2013 que eu atuo com família e sucessão. As pessoas não fazem um planejamento, Ana. O pessoal não faz planejamento, gente. Aí, não, quando eu morrer, os meus filhos não vão brigar por nada. Fique tranquilo. E o que acontece quando tem um falecimento? Se você não escolheu um planejamento, se você não se organizou, não se estruturou, pessoal, gente, isso vai para o inventário, porque a lei brasileira, ela tem que dar uma solução. Se a parte não escolheu, a lei, ela tem que dar uma solução. E isso é levado para um inventário. Então, assim, quem atua nessa área de família, e a Ana também atua nessa área, sabe que o inventário, ele trava tudo. Para você fazer a venda, vamos supor aí, venda de soja, venda de gado, etc. Tem que pedir um alvará de venda, o juiz liberar para você conseguir fazer a venda e prestar contas no inventário. Então, eu já vi inventário de 5 anos, inventário de 17 anos, tem um inventário em Minas Gerais que está há 25 anos em andamento. Você para e pensa. Não anda, não vai. Então, assim, nós temos uma cultura de deixar isso para depois. Por quê? Eu vou gastar agora para quê? Deixa para depois. Só que o depois sai caro. E no caso de famílias agrárias, o Márcio pontuou comigo na terça-feira dessa semana, pessoas que perderam tudo, que não tinha dinheiro, tinha fazenda no nome, mas no final não tinha dinheiro para ir num cartório e reconhecer a firma por verdadeiro. Então, daí do planejamento, pessoal, é a chance que você tem de utilizar a sua autonomia de vontade para escolher como que vai ser a disposição do teu legado. Isso aí é um ato de amor que você está fazendo com o teu herdeiro, com o teu sucessor. Você vai dispor como que você quer o teu legado, quem vai administrar o teu legado, quem está preparado para isso.
Não pense você que, olha, eu tenho 3 filhos, eles vão tomar conta. Quem está preparado? Pode ser que nenhum deles esteja preparado. E aí que está a importância de você fazer isso. E como fazer isso? Quais são os meios? Aqui fazendo uma introdução com relação a esse ponto. Eu tenho meios aí relacionados a contratos. O testamento, gente, é uma forma de contrato. O acordo de sócio, cotistas, vesting é um contrato. Tá? A holding é um contrato. E por aí vai, você tem N formas de preventivo, né, de uma forma preventiva, você está realizando esse planejamento por meio que de uma disposição contratual. Porque aqui no Brasil é assim, eu fiz um acordo verbal com a Ana e a Ana não cumpriu. Como que você executa isso? Como é que você faz isso se realizar? No meio judicial, você tem que entrar com uma ação de conhecimento, provar para o juiz que aquela situação existiu, para você conseguir chegar numa execução. Se eu tenho um contrato, a pessoa tem que fazer aquilo que está no contrato. Se ela não faz, tem a execução do contrato. No caso do testamento, leitura de testamento para cumprir. Então, facilita muito isso daí. Você já tem um caminho pronto que vai ser seguido. Com certeza. E como a doutora falou, as brigas são evitadas, né? E você também consegue fazer com que o teu patrimônio seja preservado. E muitas vezes você fazendo o planejamento sucessório, depois a gente vai falar com a Kate. Boa noite, Andréia, a nossa vice. Então, a gente fazendo o planejamento sucessório até economiza, né, em tributos, você consegue fazer de uma forma que você consegue economizar, né? Sim. Inclusive, então, lá no grupo, desculpa, Ana, desculpa, é que eu lembrei de uma coisa assim que eu acho muito importante. Pode lá falar. No grupo da Comissão das Mulheres Agraristas, eu não estou lembrando agora quem colocou uma questão de curso de mediação. A mediação, nessa parte de planejamento, ela é muito importante. Porque numa consultoria de planejamento, é que nem eu falei na live da sexta-feira que eu fiz com a Jordana, uma amiga minha. Não pense vocês que eu vou marcar no escritório e vou fazer lá 2 horas, pronto, eu já orquestrei como é que vai ser o planejamento. Planejamento familiar, às vezes, envolve técnicas de negociação e mediação para com os outros membros. Então, pode ser que leve dias para fazer uma consultoria. Com certeza. Tem todo um trabalho, né, anterior e como você tem, né, uma empresa, há vários profissionais envolvidos, né, contabilidade, tributário, enfim, tem vários profissionais que são necessários para isso, né? Então, vamos lá. Quais são as formas mais usuais do planejamento no que diz respeito aos produtores rurais? Tá. Quando a gente fala de produtor rural, a grande maioria deles já ouviu falar da holding ou só tem a holding como a única forma de estruturação de planejamento. Inclusive, ontem eu atendi uma pessoa que ele falou assim, o meu tio quer fazer uma holding. Mas o seu tio, ele procurou antes uma consultoria, realmente a holding é o melhor para o caso do teu tio? O meu tio tem um sítio, Sara. Para que fazer uma holding? Eu fiquei pensando, para quê? Entende? Porque antes de você fazer uma holding, pessoal, você tem que ver qual que é o patrimônio que você tem. Tá? Qual que vai ser o benefício tributário em cima disso? Eu estou preparado para ter uma holding? Porque você vai ter que ter um contador mensal. Então, é uma empresa, é um gasto que você vai ter mensal. Né? Esse patrimônio que vai entrar, se eu tenho herdeiros, eles concordam com isso? Porque tendo inventário, passa para os herdeiros. No caso da holding, o patrimônio passa a ser da empresa e não mais da pessoa física. Então, as pessoas que vão entrar na empresa terão cotas e não acesso ao patrimônio. Então, os herdeiros, eles estão de acordo ou não? Então, tudo isso aí influencia, né? Só que a holding ainda é o meio mais utilizado para os agricultores. Agricultores que eu falo, pessoal do meio do agronegócio, né? Só que assim, eu também tenho o quê? A questão do testamento, eu tenho a doação, que é o adiantamento da legítima, o adiantamento desse patrimônio em vida, que também é muito utilizado. Então, eu vejo que esses 3 são os mais utilizados. A holding enquanto uma empresa, a doação, que você já faz a divisão do patrimônio e já transmite a parte ideal ou o patrimônio em si na íntegra, quando for, né, um patrimônio maior, tipo, tem 3 casas, 3 filhos, uma casa para cada filho, exemplo. Ou você faz o testamento,
E fazer testamento, gente, não é tão simples. Ah, para que eu vou pagar se eu posso ir no cartório fazer? Tá, vai no cartório, você vai fazer o padrão. Sabe o que é o padrão? Aí ele fala assim, olha, comunhão universal, metade do patrimônio vai ficar para o viúvo e a outra metade vai ser dividida entre os herdeiros. Isso aí atendeu às tuas necessidades? Não. Eu fiz um testamento de 3 imóveis. Deu 10 páginas o testamento. Porque você tem que falar do patrimônio. O patrimônio ele tem ônus ou não? Isso aí tem que ser discutido também. Como é que vai ser dividido com relação a, primeiro, você vai para a figura do cônjuge, regime de bens, depois você passa para os herdeiros. São filhos do mesmo casamento ou não? Tem toda essa questão de filiação também. Para daí você também, né, colocar questões pessoais com relação ao patrimônio. Ah, usufruto vitalício ou temporário? Usufruto de moradia ou de rendimento? Então, você tem que ter um profissional com esse conhecimento técnico. Mas esses 3 que eu estou falando são os mais utilizados. Só que assim, gente, a gente tem muitas formas de fazer um planejamento. Isso que eu estou falando, a holding é um planejamento familiar que ela se torna sucessório. Quando a pessoa vem a falecer, já está pronta. Mas o testamento e a doação são planejamentos familiares porque você vai utilizar em vida, não após a morte. Então, quer dizer assim, não, o testamento você vai utilizar após a morte, mas estou falando que você já concretiza ele em vida para depois, no caso do testamento, fazer a leitura após a morte, e no caso da doação, você já está passando, você já adianta isso em vida, você não discute isso depois. Então, esses são os 3 que eu acho que são os mais utilizados. Certo. Bom, você já comentou, até avançando, né? Você já comentou das formas e as vantagens de cada uma. As vantagens de cada uma? Tá, vamos lá então. A questão da holding. Primeiro, qual que é a vantagem da holding? Primeiro, benefícios tributáveis, de tributo. Isso daí, ao meu ver, é uma das maiores vantagens da holding. Então, assim, você vai ganhar muito nisso, tá? Com relação a essa questão de tributo, de ter que pagar um valor até, dependendo do caso, até 80% menor do que você pagaria se tivesse no nome de CPF. Imagina. Tá? Depende. A questão também da holding é que, assim, vamos supor, tá eu e você, Ana, nessa holding. Aí eu vim a óbito. O patrimônio da holding não para. O exercício da holding não para. No meu inventário ou no meu testamento, pelo amor de Deus, usem o testamento, tá? Vai ser feito o quê? A transferência das minhas cotas. Pode ser que no contrato da holding esteja havendo o falecimento da sócia Sara, as cotas serão transmitidas para a Ana. Exemplo? Ou você já indicar alguém. Então, isso aí tem o quê? Os benefícios. A holding, ela não para, ela continua. Então, quem que é o sócio administrador? É a Ana, vai continuar fazendo venda, adquirindo patrimônio, vendendo patrimônio, porque isso aí é da holding, não da pessoa física. Então, ela continua, não trava. A questão do testamento. Você já faz a disposição, como você quer que seja feita a divisão, o uso e o gozo daquela propriedade. Então, assim, partilha, ela não é só propriedade, mas quem vai usar, quem vai usufruir disso? Você pode deixar no testamento. Só que o testamento, nós temos o público, o cerrado e o particular, enquanto o testamento ordinário. Não vou nem falar de testamento especial, que é outra coisa, tá? Então, você vai fazer o documento e no momento do óbito, o testamenteiro, que é o responsável, ele tem um prazo para fazer a leitura e o cumprimento desse testamento. Só que, assim, vocês concordam com o que está no testamento? Todos? Sim. Pronto. Espécie formal de partilha. Já está partilhado. Então, é muito mais fácil também. Aí, a questão da doação. A doação, ela é muito boa, pessoal, porque agora, nesse momento, eu já vou fazer a transmissão. Então, eu tenho um imóvel e vou transferir isso para os meus filhos. Tá, esse imóvel você vai dividir entre esses 2 filhos? Ou você vai transferir para um deles e para o outro você vai dar um outro valor em dinheiro? Quando tem mais de um herdeiro, todos têm que concordar com aquela doação, porque eu estou adiantando uma legítima. Se eu dividir em partes iguais entre ambos, eles já automaticamente concordam. Agora, se eu vou passar para um e para o outro não, esse aqui tem que concordar com relação àquela doação. Mas eu já estou fazendo isso, já estou transmitindo isso. Então, posteriormente, no momento da minha morte, já vai ocorrer o quê? Que teve a transmissão de tudo, né? Só que uma coisa que é muito importante a gente trabalhar aqui, a questão do ITCMD. Isso aqui dói, chega a arder.
Aqui no Paraná é 4%. Tem estados que é 6%, o máximo é 8%, mas eu não vi um que é 8% ainda. Né? Eu vi até os 6%. Então, sobre o patrimônio, você tem que pagar imposto de transmissão, né? A doação, essa transmissão aí de 4%. Tá. Muitos herdeiros não se preparam para isso. E é isso que trava. Porque se você não paga essa transmissão, não se concretiza a transmissão, né? Não se concretiza o inventário, nem no judicial, nem no extrajudicial, não se concretiza o testamento. Então, assim, o ITCMD, em vez de você deixar ele lá para frente, você já pode fazer uma previsão, que a gente fala de ITCMD antecipatório. E numa conta, você vai depositando por mês um valor, coloca aquilo no nome dos seus beneficiários e, posteriormente, eles fazem o levantamento para pagar o ITCMD. Então, você já adianta também. 8% aqui, ó. A Ana Carolina falando que no Mato Grosso é progressivo até 8%. Até 8%. Meu Jesus amado. Imagine. Nossa senhora, dói, né? Com certeza. Até, deixa eu ver aqui, o Paulo comentou, que é o meu sócio e noivo. Ele comentou aqui, ó, para a constituição de holding, que a gente vai falar agora da holding, né? Ou PJ, pessoa jurídica, é necessário uma mudança de mindset do agricultor. Passará a ser uma empresa com efeitos tributários, societários, etc., diverso da pessoa física. Realmente, é um entrave que nós temos, né? O produtor rural, claro, as pessoas em geral não se planejam, mas o produtor rural, que é uma empresa familiar, né? A família agrária, como você comentou, que é o conceito do Dr. Albenir, inclusive, né? Eles têm muito patrimônio, né? É diferente, são montantes enormes. E aí você não fazer um planejamento sucessório pode ocorrer como o Dr. Márcio comentou na sua live, do herdeiro não ter dinheiro em espécie em mãos, né? Então, é muito importante o planejamento e é uma mudança de cultura, né? Vamos falar então um pouquinho mais... Desculpe, você tem mais alguma coisa a falar sobre... Não, eu só queria acrescentar uma coisa. Eu falei, assim, das três que visivelmente são as mais utilizadas, né? Testamento, hold e doação. Aproveitando que a Andréia está aqui, a Andréia Oliveira está aqui na live, ela trabalha com governança. Isso. Do meu ponto de vista, governança familiar e corporativa dentro da família agrária são essenciais. Só que é um método que alguns olham como muito novo, tipo, é inovador, porque é pouco falado ainda. Mas, gente, é um método de mentoria, realmente, que faz o teu negócio prosperar. É outro modelo de planejamento. Sim, importante. Vamos então com relação à holding, que tá muito em voga, como você comentou, os proprietários rurais, o pessoal do agronegócio chega para fazer o planejamento e já falando em holding, né? Só que ele serve para todos os casos? Como que funciona? Não. Gente, pessoal, a holding não serve para todos os casos. Primeiro, é como eu falei, você tem que fazer uma consultoria para fazer um levantamento, primeiro, do patrimônio, qual que é o recolhimento de imposto que tem hoje sobre esse patrimônio, e se for para uma holding, qual vai ser o benefício com relação a essa redução de patrimônio. Porque tem casos que não tem benefício ou o benefício ele é muito pequeno. Então já começa aí a primeira coisa. Segunda coisa, quem vai ser integrante dessa holding? Porque vamos supor assim, eu, casado com o Márcio, tenho 3 filhos. Fazendo uma empresa, não preciso colocar eu e o Márcio os 3 filhos. Posso colocar eu e outro filho. Eu e 2 filhos. Entende? Não precisa estar todo mundo daquele núcleo familiar dentro da holding. E isso pode gerar uma baita dor de cabeça. Pode gerar uma baita dor de cabeça. Porque geralmente o que acontece? Os herdeiros pensam assim, mas o pai e a mãe vai colocar tudo numa empresa, então obrigatoriamente a gente tem que estar nessa empresa. E não é assim que funciona. Aí quem vai ser o sócio administrador? Você pensa, o patriarca é matriarca, porque eles que adquiriram o patrimônio a princípio, né? Só que vamos supor que o meu primeiro filho mais velho é quem está à frente desse negócio há muito tempo. Eu fico em casa ou eu fico na cidade, nem me envolvo,
Então, e meu marido faz tempo que não se envolve mais de uma forma tão direta, porque o nosso filho mais velho assumiu. Ora, então ele seria o mais indicado para ser o sócio administrador. Com relação a cotas, as cotas não necessariamente precisam ser iguais, elas podem ser diferenciadas. Então, tudo isso daí influencia nessa questão da holding, para a gente montar ela. Então, é que nem eu falei, você vai ter que ter um contador, você vai ter que ter um advogado que trabalha com tributário para estar auxiliando esse contador, porque, gente, é uma equipe multidisciplinar, que esse sabe, esse não sabe e vice-versa. Então, você tem que ter o jurídico e o contador ao mesmo tempo, tá? Depois você tem que fazer o quê? O consultor, ele tem que fazer aquela mediação com a família. Quem que vai entrar, quem que vai assumir, gerenciar. Então, assim, o que que eu falo? Para toda empresa, não só para a Hold, Ana, mas para toda empresa é sempre bom ter um acordo de cotista, de sócio e um protocolo familiar à parte. Porque, assim, você tem a empresa. O que que a lei fala que aquele contrato, aquela forma jurídica precisa ter obrigatoriamente? Tudo bem. Mas e no mundo dos fatos? Não é necessariamente aquilo que está naquela empresa. Aí que a gente entra o quê? Com a gestão do acordo. E o protocolo familiar é, nessa geração, quem vai ser o chefe da família? Quem que vai ser o, vamos dizer assim, o conselheiro, o presidente desse conselho familiar? Quem que vai fazer a reunião? Quem que vai tomar as decisões? Então, veja, não é um Não documento. necessariamente precisa ser alguém da família, né? O protocolo familiar, a questão da governança, você fala? Não necessariamente. A holding, a administração da holding, não Ah, necessariamente tá, não, precisa não. ser alguém da família, né? Não, não, porque entrou a figura dos sócios, né? Então pode ter eu e meu filho mais velho e você. Entendeu? Nessa hoje pode ter. Só que você vai ter uma parte com relação àquele patrimônio que diz respeito a cotas. Você vai ter uma parte ideal, porque você vai ter cotas também. E uma coisa bem legal é a holding gestacional, que a gente fala. Que tem várias empresas e você cria uma holding que vai ter as empresas dentro dessa holding, porque ela vai fazer só a gestão, a administração das demais. Então aí tudo varia realmente de uma consultoria para fazer a organização disso. Mas é que nem eu falo, é importante ter esse acordo de sócios, é importante ter um protocolo da família, porque é uma coisa que eu vejo que é assim, gafe. Como é que eu vou dizer isso? Carro que está no nome da PJ e as pessoas usam por meio de um protocolo familiar, não vai usar. O que for carro no nome da pessoa jurídica, vocês não vão usar. Valores em conta. Eu acho incrível isso. O pessoal tem empresa que os herdeiros acham que é banco. Então, quanto que vai poder tirar? Tá trabalhando ou não tá? Quanto que vai poder tirar? Então, tudo isso aí tem que ficar muito bem direcionado. E nem sempre é a melhor opção, né? Até Aham. a doutora Andréia falou, houve uma banalização da holding rural, né? Da holding. Holding rural é um nome que Da criaram, mas holding. é a holding, né? Sim, Ana, porque no começo, eu falo começo, que eu vou dizer quando eu comecei a ouvir falar da holding, tá? Há uns 7 anos atrás. Eu ouvi falar da holding, mas que raio de coisa é essa? O que que significa uma holding? Como assim? Porque o pessoal falava empresa para blindagem patrimonial. Primeiro, isso não existe. Se tiver confusão patrimonial, você faz o quê? Despersonalização da pessoa jurídica, Exatamente. né? Aí, muito contador, eu faço, muito advogado, eu faço, E e o depois? fizeram caca, É, né? com certeza. Mas quando bem feito, é maravilhoso. Sim, sim. Quando indicado, né? Uhum, é maravilhoso. Ó, o Albenir comentando. Família agrária é uma comunhão de esforços em razão da exploração da atividade agrária. É. Uhum, Temos que proteger o negócio agrário para não matar a galinha dos ovos de ouro. Realmente. é isso. Por isso a Eita. importância, né, do planejamento sucessório. Uhum. Vamos lá. Então vamos avançar aqui. Até a gente já comentou um pouco aqui, você já comentou um pouco, os produtores, mas eu vou perguntar para você deixar bem claro. Os produtores rurais têm o hábito de realizar o planejamento? Se não, por que eles não utilizam e quais os problemas podem ocorrer
com a falta do planejamento. E aí eu quero também que, se você tem exemplos, né, em que você atuou nesse sentido. Tá, tá. Tá, então vamos por partes. Se eles fazem planejamento, pessoal, do Brasil inteiro, vamos pegar assim, 100%, acho que 0,5% faz um planejamento. Imagina. Entende? É pouco. Ninguém pensa no planejamento. Tanto que nós temos uma lei, nós temos uma legislação brasileira que fala de planejamento familiar. Agora eu não vou conseguir me recordar aqui o número da lei, mas nós temos uma lei. E essa lei, ela fala sobre a reprodução humana. Mas nada. Fala nada. Sim, deixa eu ver aqui, gente, só qual que é aqui, Lei de Planejamento Familiar. Para vocês verem depois, tá? Tá, é a Lei 9.263 de 96. Essa lei só fala de reprodução humana. O homem, a mulher podem ter filhos. Quem é casado, se não quer mais ter filho, o outro companheiro tem que concordar com isso, senão não faz vasectomia ou laqueadura. Entendeu? É isso que fala. É ridículo, é absurdo. Aí você vai, lei de alimentos, lei de guarda compartilhada, inventário no Código Civil. Por que você não fez logo uma coisa só falando de tudo, né? Então, assim, nós não temos a cultura de um planejamento familiar. Gente, olha, vou falar até da minha família. Quem aqui de vocês, tipo, eu vou ter um filho, eu vou fazer já uma poupança. Já vou pensar numa poupança. Pouquíssimos, né? Pouquíssimos, né? Eu vou abrir uma empresa com meu irmão. Não, mas espera, vamos conversar certinho, porque o meu irmão não vai atuar na empresa, mas eu vou lá por ele porque preciso dele na PJ, senão eu não consigo abrir. Quem que, tipo, vamos fazer um acordo, como é que a gente vai trabalhar, como é que vai ser para o labor, e você não vai atuar, então você não vai tirar ganho disso. Quem fez isso? Né? Então A Maria Bigal está comentando, nem a minha família faz planejamento. É, exatamente. Ninguém faz, Maria. Ninguém faz. É uma mudança radical de cultura, pessoal, isso daí. Ninguém faz. Quem aqui procura um advogado de família antes de casar, perguntar qual que era o melhor regime de bens? Então, vocês estão entendendo? Se ninguém faz, quem dirá o grupo específico que é da família agrária? Porque ninguém faz, é ser humano, ninguém faz. Aí é que tá, a gente ter que fomentar essa nova cultura de planejamento. Porque quando eu falo em planejamento, o pessoal pensa, tá, ela vai falar de planejamento sucessório. Então é holding, é testamento. Só que, assim, casamento, antes de casamento, consultoria. Para ver qual é o melhor regime de bens, porque você tem um pacto antenupcial. Depois do casamento, você tem o pacto pós-nupcial ou contrato, porque não é todo cartório que faz o pacto pós-nupcial, mas você tem como formular um contrato entre a figura dos cônjuges. Você tem um contrato de criação de filhos, gestação de filhos. Você tem lá o contrato de namoro. Aí a criatura olha para mim e fala, o que ela tá falando de contrato de namoro, gente? Como assim? Eu já vi contrato de namoro de 2 páginas salvar a criatura de dividir uma casa de 420 mil reais. Não dividiu, porque era namorado, não era união estável. Então, assim, formas de planejamento, formas estratégicas de resguardar não só o patrimônio, mas também a questão de filiação e, mais fundo ainda, gente, a questão emocional. Porque, assim, em um pacto antenupcial ou pós-nupcial, você pode colocar lá cláusula não vexatória. O que é isso? Que caso ocorra uma dissolução do casamento, tal e tal coisa não pode ser falado em divórcio. Exemplo. Porque só quem já pegou um divórcio para saber o milharal que é, né? Exatamente. Então você não pode comentar. Cláusulas de paz, antes da gente procurar o judiciário, a gente se compromete a fazer uma mediação para tentar negociar esse divórcio. Então, assim, são técnicas de planejamento, que é uma nova cultura. O meu amigo veio aqui em casa na sexta-feira, eu estava falando com ele, tudo que você está falando tem sentido, tem coerência. Ele nem pensou. Então, não é só famílias agrárias, são todas as famílias. Todas as famílias, realmente. E vamos comentar um pouco o que pode gerar, né? Quais de são danos? as consequências de não se fazer um planejamento sucessório? Sucessório, tá. Bom, E casos, pode comentar talvez casos concretos que você tenha atuado, né?
Eu vou falar um exemplo e depois eu comento o caso concreto. Você vai me falando o tempo, tá, Ana? Que aqui no meu não aparece. Pessoal, quer ver? Olha, eu vou explicar agora. Vamos supor assim: pega uma empresa. Eu abri uma empresa, uma ME com a minha mãe. A minha mãe ela tem 1%, porque eu não tinha capital para abrir uma Eireli, e como eu já estava em outro quadro societário, eu não podia abrir uma MEI. Então, abrir uma empresa ME precisa de 2 sócios no mínimo. Minha mãe 1% e eu 99%, certo? Olha o rolo já armado. Essa empresa está indo bem, graças a Deus, está tendo lucro, e para minha mãe eu estou pagando um prolabore, beleza? A minha mãe veio a óbito. E a minha mãe era casada com meu pai com comunhão universal de bens. Sim, daquele 1%, 0,5% é do meu pai. Eu tenho mais 2 irmãos. Não, eu tenho outro irmão. Eu tenho um irmão. Um irmão. Aí vai cônjuge, comunhão universal, 0,5% para o meu pai. Eu entro como herdeira também, porque eu sou herdeira da minha mãe. Então, entre eu e meu irmão, 0,25% para cada daquele 1% que era da minha mãe. Você já faz essa divisão. Aí, a empresa sempre deu muito certo. E tem dinheiro, tinha o valor que era pago para minha mãe. Eu e meu irmão, a gente não se dá bem. Não se dá bem. Você acha que o meu irmão vai querer perder o valor de 0,25%? E pode acontecer do meu pai e do meu irmão virem na minha empresa e falar: a gente quer assumir o negócio. Nós também queremos atuar, queremos administrar. E eles, como sócios, têm o quê? Direito a solicitar prestação de contas. Então, olha o rolo armado. Não precisa nem chegar longe. Olha o rolo armado. Tá? Com relação ao inventário que a gente já viu, Ana, o rolo é pior ainda. Por quê? Conflito que gera litígio, que gera ação judicial, que você perde tempo e perde qualidade de vida. Né? Então, assim, e dinheiro. Porque judiciário não é barato. Não é barato. Aqui eu vou pedir uma reintegração de posse de uma casa de 350 mil. Não estava nem quitada a casa, mas tem que pôr o valor da casa, do imóvel que você pretende, né? Só de custos iniciais, 2.500. Que a pessoa tem que pagar, senão não anda. Não passa nem para liminar. Enfim, judiciário é caro. Então, assim, casos práticos. Ó, esse é espetacular. Esse aqui foi no Mato Grosso, esse caso. E quem me procurou foi o marido da prima da pessoa. Quem me procurou. Para você ver. Então, assim, tinha então, lá no Mato Grosso, uma fazenda, soja. E a esposa com o marido, comunhão universal de bens, ela morreu em 2008. Desde 2008, esse marido, com a parte dele, ele ia deixando em garantia, porque ele podia fazer, ele tinha uma parte para isso. Foi empurrando com a barriga. Eram 8 filhos. 8 filhos. E a filha morava em Santa Catarina e a neta morava em Santa Catarina também. Para as mulheres, deixa lá. Elas que arranjam os maridos dela e elas que se viram. E eu aqui com os meus filhos, homens, a gente vai tocando a fazenda. Então, chegou num ponto que ela pegou, a filha ficou com uma doença, se não me engano, acho que leucemia, agora eu não estou lembrando, uma leucemia. E ela precisava de dinheiro e o pai não ajudava. Foi quando ela procurou a prima que o marido da prima veio falar comigo para fazer o inventário. Porque ela não tinha dinheiro nenhum. Então, o marido da prima é quem pagava as custas. E a gente entrou com esse inventário em 2015. Aí, a cidade que a gente estava, pessoal, é físico o processo. E a juíza deixou estocado o processo. Essa que é a realidade. Deixou lá parado, aquilo não movimentava. Em 2019, o senhor faleceu. E quando ele faleceu, aí sim os filhos vieram para o acordo. Por quê? Porque travou tudo. Antes era o pai que fazia, agora nem o pai existia, travou 100% da fazenda. Travou. Aí pensei, agora é a hora do acordo. E era 8 herdeiros. Só que daí surgiu o nono herdeiro. E eu pensei, meu Deus, aí teve um filho fora do casamento. Não, o filho morreu antes de todo mundo. E ninguém fez inventário do filho, ele morreu em 80 e pouco, né? Eu não tinha nem nascido quando a criaturinha morreu. E nunca fizeram inventário dele. Nunca.
Aí lá vai eu, esse daí deixou herdeiro, deixou descendente, eu preciso saber que você tem que fazer. Gente, você tem que fazer tipo descendente, ascendente, colateral, cônjuge colateral, né? Aí tá, aí já virou 9 filhos, 9 herdeiros, porque eu tinha que comentar, embora ele faleceu, eu tinha que falar dele, é óbvio. Tá, beleza. Aí a gente foi pro acordo. Só que aquela fazenda tinha tanta dívida, que eu pensei, meu Deus do céu, a gente vai ter que arranjar um comprador para a fazenda, porque só tem dívida essa fazenda. Porque quando a gente fala em sucessão, o pessoal quer o quê? Patrimônio. Ninguém vê que tem dívida, né, Ana? E tinha tanta dívida, gente. E o irmão mais velho, o filho mais. Não, o segundo, né? Porque o outro tinha falecido em 80 e pouco, mais velho. Então, o segundo. Ele quem assumiu a fazenda com o pai. Então, ele que tocava a fazenda. E os outros viviam na cidade, os meninos, e a menina, a filha e a neta, né, moravam pra cá. Aí a gente chegou num acordo para terminar, todo mundo doou a parte para esse irmão. Porque ninguém queria ir lá na fazenda, ninguém queria aprender o negócio. Queria o quê? Só o money. Então o irmão falou assim: eu pago a parte de vocês, mas eu não vou pagar com relação ao patrimônio, eu vou pagar aquilo que eu acho que é certo. Então a gente fez um acordo nesse sentido, tá? Porque senão. E ele falou assim: se vocês não querem um acordo, a gente divide as dívidas. É simples isso. Ou perde tudo. Perde tudo, porque alguém vai comprar, vai ter que pagar essas dívidas, todo mundo vai ficar sem nada, então deixa eu pagar. Então tá. Aí a gente fez o acordo, cada um pegou um valor e ele ficou na administração da fazenda, porque ele ficou responsável por pagar as dívidas, então ele assumiu as dívidas e o patrimônio. Só que dos outros, os outros 7, hoje, ninguém tem nada. Se tem é porque ele ajuda. Nossa. Então esse é um exemplo. Olha só. Ó, eu tenho alguns comentários aqui nesse sentido. Escola de Agraristas, que é um projeto, inclusive, nosso aqui, meu e do meu sócio Paulo, que ainda não saiu, né? Ainda não Mas eu vi já. lançamos, Achei mas já muito vamos legal. lançar. O planejamento é fundamental para a manutenção do negócio e a unidade imobiliária para garantir maior produção e escala, realmente. Aí, aqui, agroengenharia. Temos vários clientes que receberam imóveis por doação. Na hora de definir qual propriedade ficará com qual herdeiro, foi gerado ITBI pelas permutas. Um bom planejamento prévio evitaria esse prejuízo. Uhum. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Foi feita uma compra e venda depois, né? Eles fizeram a transmissão e depois fizeram uma compra e venda. Para gerar ITBI, né? Uhum. Porque o ITBI é 2% e o ITCMD é 4%. Uhum. Para pagar menos. Uhum. Vamos lá. Tem mais algum caso prático? Tem uma pergunta aqui, cadê? É Paulo Roberto? Isso, Deixa Quais eu as ver. competências necessárias para trabalhar com o planejamento familiar? Os profissionais que trabalham, né? Bom, pessoal, é uma coisa que eu falo muito, porque assim, eu advoguei desde 2013, eu sou advogada, só que hoje eu não mais entro com ação, eu não atuo mais no judiciário. A minha atuação é totalmente no preventivo. Então, assim, durante toda a minha trajetória, uma coisa que eu vi, e eu acho que você vai concordar comigo, Ana, é que o pessoal não dá o devido valor ao advogado familiarista. O pessoal acha que qualquer um faz família. Eu já vi advogado de criminal na vara de família, fazendo nhaca. É óbvio, né? Advogado de trabalhista na vara de família. Eu já vi de tudo. Porque eu sou mediadora do TJ aqui em Maringá e eu atuo na área de família. Então, assim, para esse profissional tem que ser dado o devido valor, o advogado de família. Porque tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu sei porque eu atuei e eu estudei e eu sou família e sucessão desde 2013, tá? Não sou contadora, não atuo com tributário, por isso que na minha empresa tem essa equipe multidisciplinar, porque a minha parte realmente é família. E esse planejamento, quem cuida da consultoria sou eu. Por quê? Porque eu entendo da questão familiar no que diz ao aspecto legal e eu fiz a mediação. Então, assim, muitas vezes tem conflito de eu não falo com meu irmão,
Ah, meu irmão tá lá com aquela mulher, eu não vou na casa do meu irmão por causa dela. Tem muita coisa disso envolvida. Então, quem cuida desse aspecto de mediar e negociar sou eu, por isso que eu fico com a consultoria. Uhum. Então, para você trabalhar com isso, primeira coisa, qual que é o planejamento familiar com o qual você vai trabalhar? Se for um testamento, advogado de família basta. Se for uma holding, você tem que ter um contador e um advogado de tributário junto para tratar disso daí. Se for TCMD antecipatório, tem que ter alguém, gente, que trabalha só com retirada de guia de TCMD, porque não é fácil, cada estado é uma coisa. Com relação à multa, forma de tirar e por aí vai, tá? Governança familiar, a André sabe melhor que eu. Já é outra coisa que você tem que fazer curso para isso, porque você está fazendo uma mentoria mensal, se não semanal ou cotidiana com relação ao teu mentorado, né, no planejamento. Então, assim, qual que é a tua forma de planejamento? Com o que você vai trabalhar? Na minha empresa, eu juntei tudo. Aí você pensa, como que essa mulher juntou tudo? Eu fui atrás de vários parceiros. Eu tenho. Ixi, travou. Não sei se eu que estou travada ou se é a Sara. Pessoal, vocês podem me dizer se ela travou para todo mundo? Podem comentar, por favor, se é ela que travou, se eu que travei. Ela, né? Vamos ver. Eu acho que eu vou desligar e vou fazer novamente. Bora lá. Aí, deu certo. Travou, foi a minha. Desculpa, pessoal, desculpa. Não, Então, imagina, aquilo que eu. isso é normal, acontece. Tá, Estamos sujeitos, porque a nossa internet no Brasil é péssima, né? obrigada. Então, pessoal, aquilo que eu não faço, a consultoria eu faço e depois eu transmito para o parceiro, tá? Então, vocês têm que ter isso aí. Com o que que eu vou trabalhar? Quem eu preciso disso junto comigo? Para daí fazer essa parte do planejamento familiar e sucessório também. Uhum. E cada planejamento, cada tipo de planejamento exige um tipo de profissional, né, atuando junto. Exige uma expertise. Equipe, né? Precisa. Isso. Uhum. Uhum, E sim. daí você tem, na tua empresa, você tem contadores? Não. Eu tenho Quais os profissionais que contador você uniu? que eu uni, vai. Primeiro, mediador e árbitro. Tá ouvindo? Ah, Tá, desculpa, é que sim, deu uma aham. paradinha aqui. Primeiro, eu tenho mediador e árbitro, porque eu me filiei a câmaras de mediação e arbitragem. Então, nós temos esses profissionais. Nós temos também contador, advogado tributarista, advogado empresarial, psicólogo, uma consteladora. Eu tenho uma consteladora familiar também envolvida. O pessoal tem que ter. Tem que ter, gente. Eu atuo na parte de família, então eu não estou sozinha. Eu tenho também uma colega que é dessa área, porque dependendo de tanta coisa, dependendo da semana, que a gente se une para conseguir cumprir com os prazos. E eu tenho também o pessoal da governança, né? Só que da governança, que nem eu falei, é um profissional mais específico, ele é mais. É, não é tão fácil você achar esse profissional, realmente, porque como ele atua, ele tem que acompanhar a família para ele fazer, então, o modelo do conselho familiar por meio do protocolo. Então já é um pouco mais difícil, mas eu também tenho. Ah, você tem dentro da tua empresa alguém que Eu faz a tenho, eu governança? tenho, eu tenho, Ah, eu tenho os parceiro. parceiros, são parceiros, mas estão todos na minha empresa. Aham. Então, Olha só, é uma equipe multidisciplinar, né? Não é é. fácil. Não, Não não é é fácil. Eu fácil. fui atrás de todo mundo. Eu lembro que no começo uma amiga minha falou assim, mas Sara, não é melhor você ir atrás do cliente primeiro? Daí eu falei assim, cliente eu tenho. Mas como que eu falo em planejamento se a minha empresa não tem planejamento? Sim. Então eu fui atrás de estruturar a empresa primeiro, atrás dos parceiros, atrás de quem vai trabalhar na empresa com exclusividade ou não,
para daí poder levar o trabalho. Sim. E como a gente comentou na live, na verdade você tem que demonstrar para a pessoa a importância, né? A demanda existe, só que as pessoas ainda não estão atentas, né? Às vantagens que você pode né, preservar o teu patrimônio, especialmente na área do agronegócio, né? Você preserva o teu patrimônio fazendo um bom planejamento sucessório, né? Uhum. É que nós não temos essa cultura. A gente não. Eu acho que toda pessoa, né? Um grupo muito pequeno não está incluído aqui nesse que eu vou falar agora. Mas a gente não vê a morte com bons olhos. A gente tem Sim. medo da morte. É. Essa que é a verdade. A minha mãe fala, a única certeza que tu tem na tua vida é que a morte um dia vem. Mas a gente tem medo da morte. E não pensar nisso é que traz essa questão de não pensar no planejamento, no teu legado. Que legado que você vai deixar? Sim. Você vai deixar, desculpa, mas você vai deixar um legado zoneado? Digamos assim, né? Porque como é que vai ficar? Vão brigar, gente, vão brigar. Eu tenho um amigo meu de Brasília que o avô dele teve um infarto semana passada. A avó dele já faleceu e o avô teve um infarto semana passada. Daí ele veio falar comigo, ele, Sara, o que que eu faço? Que tem parente do meu avô que eu nunca vi na vida e eles vão aparecer, porque o senhor tem patrimônio. Deu, peraí, então o teu avô não é o teu avô biológico. Ele não é o pai da tua mãe. Ele é o segundo marido da tua avó. Ele não está no registro da tua mãe, o nome dele não passou para você, porque é o documento que gera o elo. Dele não. Quem que ele tem? Ah, ele tem irmão, tem sobrinho, parente colateral. E se ele vier a falecer e ninguém falar nada, o que que a lei fala? Não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge, vai para os colaterais. Aí gente que você nunca viu na tua vida aparece para pegar o patrimônio. Aí eu falei para ele, eu falei da holding, falei de testamento, falei de doação, falei, olha, para mim, melhor coisa para você, testamento público. Já é? Direcionou. E Uhum. ó, olha aí, a holding, nesse caso, não foi a melhor Não, opção. não. Porque ele tem uma casa. Ele tem uma casa e um carro, certo? A casa é onde ele mora. Então, assim, eu falei da holding, só que quando ele me falou do patrimônio em si, eu falei, olha, não compensa. Não compensa. É. Melhor já fazer o Um custo, testamento e fazer né, testemunho antecipatório. sim. Porque é um custo, né, para você fazer a holding. Então tem que, apesar de ter benefícios tributários, você tem um custo, né, para abrir a empresa, é a abertura de E uma para empresa. manter, né, Ana? Isso, Para manter. claro, com certeza. Uhum. Então, assim, nossa, está sendo muito legal. O pessoal está comentando aqui que está sendo uma aula. Eu até agradeço pela tua. Que falta um pouco tempo, então eu vou passar para você fazer as tuas considerações finais. Agradeço a todos pela presença. E então vamos fazer um fechamento. Tá. Que Então você... eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando essa live, amigos, conhecidos e o pessoal que também eu não conheço, mas muito obrigada por comparecerem. Agradeço a você, Ana, que me recebeu tão bem, que conversou comigo e tudo mais. A Andréia Oliveira também, que foi uma querida. A Roberta, que já me incluiu lá no grupo. Agradeço a vocês todas, né, por me receberem tão bem. E, Seja pessoal, bem-vindo à nossa muito comissão. obrigada. Muito obrigada. E, gente, com relação ao planejamento, realmente é uma mudança de cultura. Eu escuto muita gente me falando, olha, para que isso? Porque é ato de amor. Estruturar um planejamento familiar e sucessório é um ato de amor com o teu herdeiro, com o teu marido, a tua esposa, com os teus filhos, com os teus sócios, porque pode ter terceiro envolvido. É você se estruturar para evitar transtorno futuro. E quem acha que não vai ter, se engana. Vá numa vara de família, você não vai ver o processo porque ele é sigiloso. Aqui na comarca de Maringá, primeira vara, 7.000 processos. Segunda vara, 10.000 processos. Quando que você vai terminar? Não sei. Você acha mesmo que um juiz consegue dar conta disso tudo? Aí o quê? Qualidade de vida, tempo você perde. Então se estrutura, pessoal. Pensem sobre isso, essa mudança de cultura. Conversem sobre isso, porque essa live é uma forma de fomentar. Mas a gente tem que conversar mais sobre isso e até escrever sobre isso.
Então, muito obrigada, agradeço. Imagina. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Acho que ainda dá tempo da gente responder. Qual? Aqui, ó. Rafael, não sei, Rafael Tamamaro. A integralização dos bens à holding gera tributos pela transferência? O ITBI, né? Acho que ele está se referindo. Pode ser ITCMD ou ITBI. Eu estou doando para uma pessoa jurídica ou estou vendendo para uma pessoa jurídica, tá? Então, assim, tá tudo no meu nome, pessoa física. É aberto uma holding. Eu, Sara, estou doando ITCMD. Eu, Sara, vou vender para essa empresa ITBI. Aí isso faz parte da holding. Aí os sócios, eles entram com as cotas. Aí, se você não tiver esse acordo de sócios que fala como é que vai ser feito a divisão no caso de óbito de algum dos sócios, aí entra o quê? A questão da sucessão, ITCMD, da cota, tá? Certo. É isso. Isso aí, então. Vamos trabalhar. Você vai fazer mais lives? Não. Que você fez Não, uma semana de lives, né? eu fiz o especial Famílias Rurais. A gente vai ter mais lives, sim. Essa semana, na quinta-feira, eu vou estar fazendo uma live que é um bate-papo com uma advogada aqui de Maringá, que a gente vai atender o público aí da Sociedade Rural de Maringá, dentre vários outros. Então vai ser na quinta-feira, na outra semana vai ter mais e na outra semana também, mas eu já estou planejando o Famílias Rurais 2. Já tá. Olha, o pessoal inclusive está falando aqui, o doutor, acho que Carlos falou, Cláudio, doutor Cláudio? Não. Quem? Deixa eu ver. Aqui, ó, o doutor José Francolino, que sempre está nos acompanhando lá da Bahia, da UBAL. Ana, já marca uma nova live. Então, o pessoal gostou muito da live. Ah, que bom. Obrigada pela presença. Obrigada a todos pela presença. E é isso aí. Bom fim de domingo. Um beijo a todos. Tchau, tchau, doutora. Tchau, pessoal. Tchau.